Olá! Com grande experiência como empresário no associativismo e como gestor público, Sérgio Rodrigues Alves assume a presidência da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC. E é com ele que eu converso no Maria Helena Entrevista desta semana. Sérgio Rodrigues Alves, muito obrigada por participar do Maria Helena Entrevista, mais uma vez, e eu quero parabenizar, né, pela essa conquista, a diretoria, a presidência da FACISC, uma das entidades mais importantes e que congrega vários associados no Estado. E a ideia, pelo que eu sei, pelo que eu já li das suas propostas, é exatamente essa, fortalecer o associativismo. Esse é um momento que nós precisamos muito disso, né? Obrigada. Olha, obrigado a você, Maria Helena, e é uma satisfação, um prazer estar conversando contigo e dizer que não passava nos meus planos de vida vir a ser um presidente da FACISC. Aliás, a FACISC é algo que me surpreendeu muito e continua me surpreendendo pela grandiosidade, pelo envolvimento e por tudo que ela tem de trabalho, de projetos a oferecer para os associados, para as associações. Mas quis o destino que assim fosse e eu de uma forma voluntária, depois da experiência, talvez, que eu tenha conseguido acumular na minha vida, né? Hoje já estou aposentado, mas já fui presidente de grandes, pequenas e médias empresas, já estive no outro lado do balcão, eu sempre digo isso, né? Como secretário da Fazenda, presidente da Celesc, e então acho que tem sempre alguma coisa a contribuir. E, de fato, o grande desafio que eu tenho nessa gestão, junto com a minha diretoria, é de nós fazermos uma integração, um processo participativo dos associados, das associações, junto com os objetivos, com o planejamento que nós estamos desenvolvendo dentro da FACISC, para a gestão 2021-2023. Eu acho que essa participação é muito importante. Então, eu estou aproveitando esse período de transição para percorrer praticamente todo o Estado, visitar o máximo possível das associações e levar a mensagem de que quero fazer uma gestão, junto com a diretoria, fazer uma gestão participativa. Então, colhendo ideias, levando sugestões e fazer uma via de mão dupla para que o associado, isso é uma coisa importante, sabe, Maria Helena, que eu vou dizer agora. Com relação a qual é a minha expectativa como futuro presidente, como presidente atual até da FACISC. É fazer com que o associado veja na FACISC um porto seguro. Né? Eu acho que isso é muito importante e essa é o grande desafio, a grande mensagem, o grande trabalho que a FACISC tem que desenvolver. Agora, o senhor assume num momento nada agradável para todos nós, né? Em plena pandemia, sem a gente ainda ter uma perspectiva quando tudo isso vai passar. Mas vai passar, a gente tem que ter esse pensamento. Tudo sempre passa. Tudo passa, tudo passa. Mas o momento é especial, sem dúvida alguma, para todos os empreendedores, para todo o setor. Se é que a gente pode falar, qual a estratégia para vencer tudo isso? Olha, de fato, a gente está vivendo um momento ímpar. Eu sempre digo que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia. Todos nós tivemos que nos reaprender. Até os nossos negócios mudaram a forma de nós fazermos. A forma como nós nos alimentamos hoje mudou, né? Temos processos de iFood, então mudou muita coisa na vida. E olha nós aqui, né? Como é que nós estamos aqui conversando? Olha nós aqui. Exatamente. Olha nós aqui. E isso tem algumas facilidades, sem dúvida. Por exemplo, hoje eu consigo fazer uma reunião lá com o pessoal do extremo oeste, uma hora depois lá com o pessoal do extremo sul, e uma hora depois até com o pessoal do extremo norte.
E essa é uma das facilidades, mas não é a mesma coisa, Marilena. Não é a mesma coisa. Eu acho que o melhor de tudo ainda continua sendo olho no olho, você manifestar suas expressões, mas eu acho que tudo vem para contribuir. Na medida do possível, a gente vai voltar para essa situação do presencial. Eu vejo o empreendedor hoje com um grande desafio. Aliás, o empreendedor hoje, ele tem que estar muito focado no seu negócio e principalmente ficar atento aos bons exemplos de bons parceiros, porque a situação não é uma situação, não é uma situação fácil, é uma situação que ainda não acabou, né? A pandemia ainda não acabou. E eu acho que a gente tem que estar muito atento aí para os próximos passos. E eu sempre digo o seguinte, pessoal, quando você está numa atividade empresarial, uma coisa é muito importante, faça um grande regime de caixa. Cuidado com os investimentos, cuidado com os seus custos, principalmente numa época como agora. Tudo bem que nesse momento a gente está vivendo assim uma bonança com relação à parte econômica, né? Nós estamos vendo aí as empresas não tendo nem matéria-prima mais, porque de tanto que estão produzindo, está faltando embalagem, enfim, né? Está um momento bastante favorável. Eu, particularmente, sempre sou otimista, porque se não servir para nada, faz bem para a saúde, pelo menos. Então, eu acho assim, a economia é muito forte no Brasil, no nosso estado é muito diversificada e a expectativa é muito boa, só que nós somos uma economia que tem altos e baixos, então a gente sempre tem que estar atento a essas variações. Esse é um detalhe aí que eu procuro, é uma mensagem que eu procuro levar aos empresários quando eu estou junto com eles. Uma economia forte, apesar dos governos, né? Olha, Marilena, é bom que você tocou nisso aí. Eu já fui muitas vezes questionado com relação a essa situação que o nosso Estado passa. E eu faço duas leituras sobre isso, sempre externei sobre isso, que é uma leitura política e uma leitura econômica. A política nunca é bom para nenhum Estado passar por um processo de impeachment. Nunca é bom. Mas, por outro lado, você olhando o aspecto econômico, a leitura econômica, eu te garanto o seguinte, felizmente as nossas empresas são extremamente resolvidas, os nossos empresários são muito resolvidos e a influência política não nos afeta mesmo. Salvo aquela empresa que quer vir se instalar dentro do Estado e acaba tendo essa dificuldade de, vamos dizer, de comunicação com o governo. Isso é uma situação. Mas as nossas empresas, felizmente, estão indo muito bem, obrigado. Nossos empresários são empresários muito bem dinâmicos, resolvidos, e eu acho que uma coisa, felizmente, não está afetando a outra. Que bom, que bom. Agora, podia dar a nível federal uma mãozinha, né, para o setor. Tem aí as reformas que a gente espera, que o setor necessita, a questão de tributos. Me faz uma leitura nacional aí na sua visão. Faço com muito prazer pelo seguinte, quando eu fui secretário da Fazenda, eu tive a felicidade de fazer parte de um pequeno grupo de estudos da reforma tributária. Na época, o relator era o Sandro Mabel. E já naquela época, o mentor daquela reforma era o atual Bernardo Api, que tem o projeto de lei 45. E por razões diversas não avançou, mas tive o prazer de participar dessa equipe de estudos. E hoje, quando eu vejo essa situação da importância, por exemplo, da reforma tributária, eu sempre digo o seguinte, no mínimo, que se aprove o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Né? Não é o ideal, concordo, não é ideal. O ideal seria, talvez, o projeto de lei 45, lá, a emenda constitucional 45 do Bernardo Api, porque engloba todos os impostos. Só que tem um detalhe, vai demorar 10 anos. E a nossa solução é para agora. Nós precisamos começar a resolver os nossos problemas agora. E aprovando, por exemplo, o IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, é uma forma de se iniciar, de começar o processo. Eu sempre digo, onde passa um boi, passa uma boiada. A porteira que abre, passa um boi, passa uma boiada. E quem sabe, então, a necessidade de uma aprovação nesse sentido é já. Então, falando no âmbito federal, nós vamos entrar num processo agora de ter que aprovar reformas.
reforma tributária, já passamos pela previdenciária, então vai vir reforma tributária, reforma administrativa, isso vai ter que acontecer. Uma coisa que eu fico assim, vamos dizer assim, poderia ser um pouquinho melhor para o nosso estado, Santa Catarina, é uma atenção melhor com relação ao governo federal para verbas na parte de infraestrutura. Eu que tenho percorrido o estado todo, eu vejo assim, você pega lá a região do Oeste, a 282, é uma calamidade, a 163, é uma calamidade. Olha, com o potencial da economia que nós temos e não termos acessos, acessos precários, acessos não sei mais, falta de investimento. Se pega a 470 aqui, nosso vizinho, né? Aqui da região de Blumenau, Rio do Sul, até a BR-101, é um congestionamento terrível. Você está demorando praticamente para vir de Rio do Sul até Blumenau quase 5 horas. Isso é um absurdo. Você pega o contorno de Florianópolis, é outro absurdo, gente. Era para estar pronto em 2012, ela saiu, agora só em 2023, se entrar recursos do reajuste do pedágio, aquele negócio todo. Então, acho que aí, nesse sentido, existe a necessidade de um trabalho muito mais forte, por exemplo, do nosso fórum parlamentar no âmbito federal, para trazer mais recursos de investimento aqui para o nosso estado. Infraestrutura é tudo, até porque hoje as produções de algumas regiões são praticamente empurradas para outros estados, né? Como o Paraná, por exemplo, porque o caminho para os nossos portos que estão aqui no litoral fica mais dificultado. Não há dúvida que a infraestrutura está entre as bandeiras da FACISC, sem dúvida alguma. A FACISC tem um trabalho que eu acho fantástico, que chama-se Voz Única. O Voz Única é onde se levanta por regiões, por município, as carências, as necessidades, e a gente faz isso aqui uma cartilha que encaminha aos governadores. Se você for observar o resultado desse Voz Única, 75% do que aparece ali de necessidade é voltado à parte de infraestrutura. O resto é educação, saúde, segurança, normalmente, mas 75% é muita coisa, voltada à parte de infraestrutura viária, justamente para fazer isso que você comentou, dar vazão à nossa economia, aos nossos portos. Você veja que maravilha que é o nosso estado. Nós temos 5 portos nesse estado. E todos os portos não estão a mais do que 20 quilômetros do principal eixo rodoviário do Mercosul, que é a BR-101, não é mesmo? Nós estamos a 500 quilômetros, por exemplo, se você pegar Navegantes, nós estamos a 500 quilômetros de São Paulo. Se você pegar o porto do Espírito Santo está a 1.000 quilômetros de São Paulo. Então você vê como aqui é um grande hub logístico. Então tem que ser dado condições, até pelo potencial econômico que nós temos, a diversificação econômica, tem que ser dado condições para essa economia dar a sua vazão em termos logísticos. Então, esse basicamente é o recado aos novos gestores que assumem agora em janeiro, já foram eleitos, quer dizer, cuidando cada um do seu quintal, da sua infraestrutura, nível municipal, estadual e, claro, federal, a gente consegue ainda alavancar mais. Sem dúvida, e essa é uma bandeira que eu, como presidente da FACISC, quero levantar, estar comigo, a representatividade, participar dentro desses fóruns, estar junto com o Fórum Parlamentar Catarinense, com nossos senadores, isso em âmbito federal, estadual, dentro do COFEM, ajudando o governo do estado, e até municipal, ajudando os prefeitos, ajudando as empresas, quando houver a necessidade da participação da FACISC. Não quero me furtar a esse trabalho, porque é muito importante. Afinal de contas, só para te dar números com relação à FACISC hoje, ela tem 34.448 associados. Você vê como é grande isso, é surpreendente. O estado de Santa Catarina tem 295 municípios. A FACISC está em 220. Nós estamos falando em quase 90% de todos os municípios de Santa Catarina, a FACISC está presente. Quando eu falo em 34.400 e poucos associados, se a gente extrapolar isso, nós estamos falando no universo de 2 milhões de pessoas.
O Estado tem quase 7 milhões, 6 milhões e alguma coisa. Você vê, são 30%, 35% da população do Estado. É muito grande. São 148 associações. Ano que vem faz 50 anos, tem uma história muito importante aí, que nós devemos respeitar e nós devemos enaltecer a quem constituiu a FACISC. Então, você veja que é muito importante ela estar envolvida em todos esses processos do Estado de Santa Catarina. Está, me parece, né, presidente, junto com as demais instituições, federações, associações do nosso Estado, unidos com o mesmo propósito. Porque quando a gente, por exemplo, está lá por Brasília, conversando com alguma autoridade sobre uma necessidade para Santa Catarina, às vezes alguém dá uma puxadinha de orelha na gente, tipo, vocês têm que puxar para o mesmo lado, senão um pede para cá, outro pede para lá, né? Então, eu acho que essa união é muito importante. A FACISC pode ter esse papel de agregar todas as demais instituições e entidades com esse único objetivo. É muito importante isso. Eu acho que a gente unir esforços, unir a representatividade é fundamental. Hoje mesmo até estava conversando, passei uma mensagem para o presidente da Fiesc, o Mário Aguiar, a respeito de uma ideia, de um projeto de lei com relação a investimentos nessa área de infraestrutura. Então, eu acho que esse propósito é muito importante, a gente estar sintonizado com relação aos objetivos e aos esforços. Assim como a Fiesc tem a sua Câmara Logística lá do transporte, a FACISC também tem, quer dizer, unir todos esses estudos e todos esses esforços. E a nível pode falar. Por exemplo, eu fui 7 anos presidente da Câmara de Assuntos Tributários da Fiesc, durante 7 anos. Então, acho que tem muita coisa aí que eu me sinto em casa quando eu vou tratar com relação à Fiesc e todos. Então, isso é muito bom. Isso, quem ganha é a sociedade, né, catarinense nesse sentido. E quanto ao governo federal, ainda poucos dias, o ministro Guedes, nosso ministro da Fazenda, falou um pouco demais, acabou falando em hiperinflação. Por sorte, o mercado não acreditou, né? O que também é um problema, né? Porque a gente já viu o ministro da Fazenda respirar e o mundo tremer. Agora, fala em hiperinflação, o mercado continuou tudo igual, tudo na mesma. Quer dizer, a gente precisa realmente ter confiabilidade no governo federal, nas ações. Como é que o senhor está vendo esse caminho da nossa economia nacional? Olha, você sabe que eu tenho muito respeito e me sinto muito confortável com a equipe econômica federal, vamos dizer assim, né? Eu acho que não é só eu acho que todos nós, é uma tranquilidade para nós. Eu acho que o problema inflacionário é uma coisa que me preocupa mesmo, porque hoje você vai no supermercado, você vê que houve uma disparada de preço. É a lei da oferta e da procura, também tem isso, né? Mas eu pego, por exemplo, no nosso caso, na nossa empresa, você pega a matéria-prima, o fio de algodão, por exemplo, já subiu quase 60%. Como é que você justifica isso, né? Então, isso você vai acabar repassando para o preço do teu produto, não é mesmo? Então, é uma preocupação que eu acho que não vamos exagerar, talvez, numa hiperinflação, mas a gente tem que estar muito atento de que pode acontecer esse problema, voltarmos a ter uma situação de inflação, até por falta do produto. Isso, a história nos ensina isso, né? Então, acho que a gente não pode tirar isso do radar. Nós temos que ficar muito atento, mas eu acho que a equipe econômica é uma equipe extremamente responsável, já deu provas disso. Eu acho que a atual conjuntura econômica e mesmo toda a equipe lá são o ministro dos transportes, todos eles aí eu reputo com uma excelente capacidade de comandar os rumos aí da nossa economia. É importante todo o setor empresarial, todos os setores, na verdade, ficarem atentos e já cobrar do governo plano A, plano B, plano C, enfim, planos que mantenham essa nossa estabilidade e o nosso setor
produtivo, produzindo. Eu acho que é por aí, né? É por aí, é bem por aí. Eu acho que nós temos que fazer o nosso papel, né? E a gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai conseguir. Como bom maratonista, né? Não desiste, vai fundo. Nunca. A gente nunca deve desistir. Sérgio, muito obrigado pela tua participação conosco. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí para a sociedade catarinense, aproveitando também esse espaço a todos esses inúmeros associados e ligados às associações comerciais e industriais de Santa Catarina. Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição, adoro fazer esse trabalho associativo de forma voluntária, levar de repente, uma experiência e trazer experiência dos outros para ajudar nessa parte associativa e dizer, principalmente, que o que nós mais queremos é contribuir com o desenvolvimento catarinense. E você contribuindo com esse desenvolvimento, o recado que se dá nisso tudo é que automaticamente se desenvolve toda uma cadeia produtiva de associados e a gente quer ser aquilo que eu te falei já no início da conversa, um porto seguro para todos eles. Então, é com esse espírito, com esse propósito, com essa vontade de fazer e de acontecer que eu tô à frente aqui da FACISC. E agradeço mais uma vez pela oportunidade. Que bom, nós é que agradecemos essa força, esse exemplo de homem de negócios, de gestor, não só das suas empresas, mas por todas as entidades onde passou, deixou sem dúvida alguma a sua marca. Muito obrigada pela participação, sucesso, a gente vai estar aqui acompanhando, tá? Vamos vencer essa pandemia e vamos chegar lá no final, né? Na chegada. Vamos chegar lá. Juntos a gente vai chegar, tá bom? Isso aí, obrigada, até mais, tchau, tchau. Um abraço para você, obrigado. Um abraço. Tchau. E obrigada também a você. Eu te espero na próxima semana em mais uma Maria Helena Entrevista. Essa mensagem que o Sérgio deixou vale para tudo, né? Metas, determinação, perseverança. Boa semana para você.